Se existe uma teoria que tem ganhado cada vez mais força na comunidade de Miraculous, é a de que o Adrian é na verdade um sente-monstro. E eu não vou negar que ela parece loucura, mas que teoria não parece loucura no começo, não é? Loucura? Isso é Esparta! O ponto desse vídeo não vai ser apenas falar de tal teoria, mas também de como um sente-monstro poderia vir a ter uma vida como um humano sem sequer saber o que realmente é. Miraculous é uma série com um conceito muito interessante e original, que tem como protagonista uma adolescente que se utiliza de um item mágico extremamente antigo, que está conectado a uma criatura mística tão antiga quanto, e que enfrenta um vilão que se utiliza de um item mágico tão antigo quanto do protagonista para transformar pessoas em vilões a partir de emoções negativas. Definitivamente uma trama nunca vista antes. Se existe algo que realmente torna Miraculous a série que é hoje, fora o óbvio, são as teorias criadas pelos fãs. Algumas loucas, algumas com muito sentido e até mesmo algumas que já se concretizaram. Mas uma das teorias que tem se tornado cada vez mais forte na comunidade é a de que o Adrian é um sente-monstro criado pela própria mãe utilizando o Miraculous do Pavão. No começo, o Miraculous do Pavão foi utilizado apenas para a criação de seres monstruosos, mas com o decorrer da série, vimos que os sente-monstros podem ser exatamente idênticos a pessoas reais, como foi o caso do Senti-Nino e do Senti-Alec, assim como também podem ser idênticos a super-vilões e super-heróis, como foi o caso do Senti-Nino e da Senti-Ladybug, que eram cópias exatas tanto de aparência quanto de poderes. No episódio Ladybug, quando foi criado um sente-monstro exatamente igual ao protagonista, o próprio Cat Noir falou que ela era perfeita e que não havia nada monstruoso nela. A própria Ladybug original disse que não era tão perfeita quanto o sente-monstro. E esse foco no fato de que ela era perfeita lembrou muitos fãs que no decorrer da série, muitas vezes já foi dito que o Adrian era perfeito. Até mesmo no Twitter, quando perguntaram ao criador qual seria o nome do meio do Adrian, ele respondeu perfeição. Mas seria isso apenas uma brincadeira ou teria algo a mais por trás? No episódio Faminto, o próprio Adrian diz que os sintomas que a Natalie apresenta são os mesmos que a sua mãe apresentava, o que praticamente confirmou que a Emily Agreste já havia utilizado o Miraculous do Pavão no passado, e que ele foi a causa do seu estado atual. Mas qual seria o motivo para ela ter utilizado tal Miraculous, sendo que tal ato colocaria a vida dela em risco? Bom, para essa teoria, vamos levar em conta que a Emily acabou encontrando o Miraculous do Pavão em um estado perfeito, antes de ele ter sido danificado. O mais provável seria que a Emily e o Gabriel não tivessem conseguido ter um filho biológico, ou que tivessem tido um, mas acabaram por perdê-lo antes do nascimento, e tal evento teria deixado a Emily extremamente abalada. Tempos depois, em uma viagem ao Tibete, fosse sozinha ou com o seu marido, ela acabou encontrando os Miraculous da Borboleta e do Pavão juntamente com o livro de feitiços, que atualmente pertence ao Gabriel. Agora, sabendo que os Kwamis são leais aos seus portadores, seria questão de tempo até a Emily entender como o Miraculous do Pavão funciona, e com isso, utilizá-lo para criar o seu filho, tendo como emoção utilizada para isso um misto de amor de uma mãe, a tristeza por nunca ter conseguido criar a família que tanto queria e o desejo de formá-la. E considerando que o amor é de longe a emoção mais complexa e poderosa conhecida, não seria difícil criar um sente-monstro poderoso a partir dela. E isso fez com que Emily criasse o sente-monstro mais complexo e elaborado até então, sendo criado para começar como um bebê e ter uma vida como um humano normal, sendo capaz de envelhecer, crescer, ter vontade própria e sentimentos próprios, mesmo não estando em posse do objeto do seu Amok. Mas se ele é um sente-monstro, cadê o Amok? Drake! Que foi? Cadê a porta? Onde está a pena que lhe permite existir? E usa la piuma magica, capito? Questa. La piuma magica? Già, ho capito. Bom, o mais provável é que esteja nas alianças dos pais dele, nas duas, para que assim nenhum dos dois pudesse controlá-lo totalmente. Até porque, se ela tivesse criado um sente-monstro para tomar o lugar do seu filho, eu não imagino ela querendo que alguém o controlasse por completo. E agora, esse é o ponto em questão. Se o Adrian realmente fosse um sente-monstro, então ele seria o mais absurdamente complexo já criado, tendo sido feito não para se passar por um humano, mas sim para substituir uma vida humana. E nesse ponto é que entra uma teoria minha. Ao criar o Adrian, a Emily não teria tido como sua intenção apenas criar um sente-monstro que pudesse viver como um ser humano, mas sim criar o seu filho a partir de um sente-monstro, ou seja, tornar o sente-monstro um ser humano. E isso tá muito além do poder do Miraculous do Pavão. Afinal, a própria série já mostrou que mesmo que você possa utilizar o poder do seu Miraculous de diferentes maneiras, existe um limite para tal poder. Existe um ponto do qual você não consegue passar. Por exemplo, a Ladybug pode reparar o que foi destruído em uma batalha, assim como pode criar objetos. Porém, ela nunca criou nada que fosse vivo, o que parece ser o limite do poder dela. Assim como o Miraculous do Cavalo, que pode abrir um portal para qualquer lugar, mas para isso o usuário tem que saber exatamente para onde quer ir.
Agora, levando em conta o fato de que todo Miraculous tem sua limitação, ao tentar criar um ser humano com o Miraculous do pavão, a Emily teria forçado a joia além do seu limite, fazendo com que a mesma fosse danificada pelo uso indevido, como se fosse uma máquina sobrecarregando. Com isso, Emily teria fracassado em seu objetivo de criar um ser humano, mas conseguiu criar um sentimonstro que se passaria perfeitamente por um humano e nem ao menos saberia que é um sentimonstro. O problema é que o preço foi alto demais. Por ter danificado a joia durante o uso, os sintomas que atualmente afetam a Natalie teriam tido início na Emily. Mas, por ter utilizado o Miraculous no seu estado danificado apenas uma vez, os sintomas teriam se agravado de maneira bem lenta, de modo que ela pudesse passar anos vivendo com o seu marido e o seu filho antes que acabasse no seu estado atual, presa naquela cápsula. E foi o medo do que aconteceria com a sua esposa que levou Gabriel a começar uma busca por algum poder que pudesse ajudá-lo a salvá-la. Uma busca que durou 15 anos. Mas durante muito tempo, suas buscas não levaram a nada, até que chegou o fatídico dia em que ele decidiu por utilizar o Miraculous da borboleta. E então, quando Nuru finalmente lhe revelou sobre o poder absoluto, que concede o desejo que for a quem possuir os Miraculous da criação e da destruição ao mesmo tempo, ele decidiu por se utilizar dos poderes que atualmente tinha para atrair os portadores dos demais Miraculous. O clássico caso de o fim justifica os meios. Muitos dos fãs da série dizem que tal teoria é impossível pelo fato de que o Adrian envelhece e de que ele pode ser captado pela tecnologia, como foi o caso de ele ser visto pelo Innovatrix no especial de Nova York. E para quem usa tais argumentos, vale citar que já foi perguntado ao próprio criador da série no seu Instagram se um sentimonstro poderia ser captado pela tecnologia ou se ele poderia envelhecer. E o criador já disse que sim, ele poderia, desde que tenha sido concebido de tal maneira. Ou seja, se o Adrian realmente foi criado como um sentimonstro que visasse substituir ou se passar por um ser humano, nada impediria que ele enganasse quem fosse para acreditar que ele realmente é um ser humano. Oh, por Dios, he vuelto a ser iluminado! Eu sei que existem diversos argumentos contra essa teoria e eu não vou citar todos eles aqui. Se quiserem ver alguns dos contra-argumentos da teoria e alguém rebatendo eles, eu recomendo o vídeo do canal Hora Cartoon, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu sei, existem alguns furos aqui e ali na teoria em geral, não só na minha, mas Miraculous em si já tem alguns furos também. Miraculous. O grande Miraculous do coelho da Alex foi quebrado 2 vezes da maneira mais idiota que tem no episódio Temporizadora, sem contar nas diversas vezes em que Marinette e Adrian conversaram lado a lado, destransformados e não reconheceram a voz um do outro, mesmo sem a magia que impede isso. Bom pessoal, eu sei que Miraculous não é meu conteúdo habitual. Vai logo então! Tá bem. Tá bem. Vem cá! O que foi, Rasputin? Não está querendo pular a cerca, está? Nós somos apenas amigos. O que foi que eu te disse sobre ter amigas? Vai lá e me traz um cooler de vinho, que está muito quente aqui. Não vê que estou transpirando? Mas já que muita gente acabou pedindo, tá aqui o vídeo. E pra quem nunca viu a série ou abandonou ela antes do final da 3ª temporada, eu recomendo pelo menos os episódios finais da 3ª e os iniciais da 4ª, fora os especiais e o episódio Cat Blank, que é simplesmente demais. Convenhamos, né? Ele matou o vilão e a protagonista da série de uma vez só, junto com todos na cidade. Ele partiu a lua no meio e se não fosse o bastante, ele por muito pouco não destruiu toda a maldita existência. Cat Blanc, eu lhe dou o poder de destruição infinito. Então é melhor eu destruir você, eu, nossas lembranças, tudo! Não! E todo mundo morreu. Acabou. Bom, por hoje é isso, pessoal. Obrigado por quem assistiu até aqui e não se preocupem que semana que vem tem conteúdo novo sobre Rasbinho Hotel e Helluva Boss. Quem falou foi o Dust e até o próximo vídeo.